Meus irmãos, a palavra que Deus tem colocado para nós, está trazendo uma breve reflexão, está no Salmo 91, verso 7. Na sua Bíblia, Salmo 91, e no verso número 7. É um texto bem conhecido da igreja, mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele, pela sua graça e pela sua misericórdia, irá continuar falando aos nossos corações. Os irmãos encontraram, amém? Diz a palavra do Senhor assim, Salmo 91, o verso número 7. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Quantos podem dizer amém? Amém! Que o Senhor, pois, aplique essa palavra bendita e preciosa aos nossos corações. Os irmãos conhecem bem que o livro de Salmos é um livro de louvor. São cânticos espirituais que são levados até o trono de Deus. O povo de Deus tinha esse costume de louvar a Deus, louvar em casa, louvar durante o caminho. Há alguns salmos conhecidos como salmo de degraus, ou cântico de degraus, ou de romaria. O povo, quando ia para Jerusalém, nas datas festivas, o povo ia louvando a Deus através destes cânticos, destes salmos. O salmo é a expressão máxima de uma alma agradecida a Deus. Não é muito comum os salmos, por exemplo, expressar aquilo que Deus havia feito na vida do povo, quantos livramentos Deus havia dado ao povo. Então o povo tinha motivo de louvar a Deus, tinha motivo de glorificar o nome do Senhor, porque por vezes o caso estava perdido, por vezes o inimigo iria tomar conta e destruir o povo de Deus, mas por vezes também o Senhor livrou o seu povo. Por isso o povo glorificava a Deus e louvava a Deus através dos cânticos, dos louvores. Era como esse hino, esse hinário que nós temos, essa harpa cristã. Era um tipo de harpa cristã que o povo, desde aquela época, saía por todo canto louvando a Deus. E o próprio Salmo 100 diz isso: louvai ao Senhor todas as terras. Toda a terra, melhor dizendo, louvai ao Senhor. Então, quando nós lemos aqui o Salmo, retrata muito este sentimento de engrandecer a Deus, através do cântico, através do louvor, através da canção. Mas todo o Salmo, como disse aos irmãos, além de expressar aquilo que Deus fez, também expressa um pouco do caráter de Deus. O Salmo 91, por exemplo, é um salmo que nós não sabemos quem é o autor. Alguns acreditam que é Moisés, porque o Salmo 90 é atribuído a Moisés. E por o Salmo seguinte não ter alguém atribuído, alguns acreditam que o Salmo é de Moisés. Outros, por algum motivo qualquer, acreditam que o Salmo é de Davi. A grande verdade é que o autor, aquele escritor, não é identificado. Mas nós sabemos que o Salmo 91 é atestado pelo próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz que certa feita Satanás veio para tentar Jesus, o elevou até um lugar muito alto, e a Bíblia diz que naquele dia Satanás disse para o Senhor: lança-te daí, porque está escrito ao teu respeito que Deus dará ordem para que tu não caias, não tropece em pedra alguma. Também naquele momento Deus citou um texto de Deuteronômio dizendo: olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então naquele dia o próprio diabo usou o Salmo 91 de forma distorcida, de forma não correta, e o próprio Senhor Jesus repreendeu a Satanás, mostrando que não era daquela forma, que não era daquela maneira que deveria se acreditar naquilo que estava escrito. Então o Salmo 91 é autenticado pelo próprio Senhor Jesus, que dá testemunho do Salmo durante aquela tentação. O Salmo 91
Salmo 91 a partir da Bíblia. Você entendeu? Diga amém. Não devemos compreender a Bíblia através do Salmo 91. Devemos compreender o Salmo 91 através da Bíblia. Porque muitos acreditam, até colocam em suas casas a Bíblia aberta no Salmo 91, achando que nada de mal irá acontecer. E quando uso o termo mal, não é exatamente o termo proposto aqui na Bíblia, mas o mal no sentido que nós ultimamente nesses dias usamos, ou talvez durante boa parte da história da humanidade, usamos a palavra mal no sentido de qualquer coisa ruim que passamos, qualquer dificuldade, qualquer enfermidade, qualquer turbulência, logo temos como algo mal. Mas por vezes isso não é um mal em nossa vida. Veja o que o apóstolo Paulo chega a dizer na sua carta aos Romanos, no capítulo número 5, a partir do versículo 3. Ele diz que a tribulação produz paciência. Ele diz que as lutas que vêm sobre a nossa vida produz perseverança. O Evangelho que prega que nós não iremos passar por lutas, por dificuldades, por enfermidades, por situações mais diversas, por intempéries. Este Evangelho não é o Evangelho de Jesus, é o Evangelho do diabo. É o Evangelho daquela teologia da libertação, que não é uma teologia bíblica e não é teologia que Jesus ensinou. Porque Jesus, ele sempre falou a verdade. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca se preocupou em que nós não passaríamos por dificuldades, por enfermidades, por situações as mais diversas. Jesus nunca nos prometeu isso. A Bíblia nunca nos prometeu isso, que nós viveríamos aqui em um mar de rosa, que nós não sofreríamos nada, que nós nunca ficaríamos doentes, que nós nunca passaríamos por dificuldade financeira ou de situação alguma. Isso não é verdade. O que a Bíblia nos promete, o que Jesus nos promete, é que Ele estaria conosco em meio à dificuldade, em meio à tempestade. Jesus estaria conosco, nos livrando daquela situação. Às vezes somos levados a acreditar, quando lemos um texto de uma maneira precipitada, de que nós devemos viver uma vida onde nós devemos viver só coisas boas e nada difícil virá sobre a nossa vida. E isso não é verdade. Alguns dizem que o Salmo 91 ele é aplicado à pessoa do Senhor Jesus Cristo e que o Salmo é messiânico, porque o próprio diabo diz assim: está escrito ao teu respeito. É verdade que o Salmo alcança a pessoa bendita do Senhor Jesus, como alcança os demais. Mas se nós olharmos à luz dessa interpretação equivocada de que não sofreremos coisa alguma aqui nessa terra, porque há um Salmo que diz que nós não sofreremos nada, ou como está escrito aqui, se nós precipitadamente tivermos esse entendimento, nós simplesmente iremos olhar para a vida de Jesus e perceber que Jesus sofreu mais do que qualquer pessoa. Jesus sofreu mais do que qualquer um de nós aqui, do que qualquer ser humano. Às vezes que ele passou vergonha, ele passou vexame, ele foi cuspido em sua face. Jesus foi crucificado e morreu de uma forma mais terrível que existia, que era a crucificação. Então essa interpretação de que o Salmo é messiânico também não cabe muito bem dentro daquilo que é a palavra que Deus coloca para nós. Devemos interpretar a Bíblia a partir da própria Bíblia, e o versículo de número 1 nos dá uma direção a seguir. O versículo 1 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Percebe o que a Bíblia diz? Primeira coisa, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde está o segredo do Salmo? Em duas palavras. A primeira, Altíssimo. Deus é o nosso Deus Altíssimo. E quem habita em Deus, e quem habita no Altíssimo, diz a Bíblia que a sombra do Onipotente descansará. Quando a Bíblia fala que Deus é Altíssimo, a Bíblia está falando da sua majestade, a Bíblia está falando da sua glória, a Bíblia está falando do seu poder. E por vezes Deus faz questão de demonstrar o seu poder para mim e para você. E
segundo a sua vontade, segundo o seu caráter. Uma coisa interessante que nós às vezes não compreendemos ao ler esse texto é quanto à morte. Às vezes pensamos porque alguém morreu de alguma dificuldade que o mal chegou na vida dessa pessoa. E não é assim que a palavra de Deus lê. Se você, por exemplo, ler o capítulo de número 57 do livro de Isaías, você vai perceber que Deus não foi assim. A morte do justo, a morte do servo do Senhor, 57:1 diz assim: perece o justo e não há quem se impressione com isso, e os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal. Olha o que a Bíblia diz, versículo 12: e entra na paz, descansa no seu leito os que andam em retidão. Quando leio esse texto, eu me lembro da história do irmão Antônio. O irmão Antônio foi um servo do Senhor. Eu tive a oportunidade de conhecer Jesus através dele. E eu lembro que o irmão Antônio, certa feita, ficou muito doente, ainda novo, aos 48 anos de idade, foi para o hospital e foi diagnosticado com alguns cânceres, alguns nódulos, dentro dele, e ele foi para o hospital, uma situação muito difícil. E eu lembro que eu fui visitar o irmão Antônio certo dia, e quando eu fui visitar o irmão Antônio, eu estava lá, a última vez que eu vi, eu lembro que Deus me deu uma palavra e eu entendi a palavra de um jeito e disse para o irmão, citei o versículo, eu disse: olha, irmão Antônio, Deus me deu uma palavra a teu respeito. E ele disse: qual foi a palavra? Eu vou citar o versículo. E aí eu citei o Salmo 34, o verso número 19, que diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Então observe que nenhum mal chegará até ti ou até a tua casa. Não quer dizer que nenhuma aflição chegará até nós. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. E eu achei que através daquele versículo e daquela palavra que Deus me dava para eu entregar para o irmão Antônio, que Deus iria levantar o irmão Antônio, iria curar, ele iria resolver o seu problema. Mas algum dia depois, 2 dias depois, o irmão Antônio faleceu, chegou a notícia que ele faleceu. E eu fiquei me questionando: mas Deus, aquela palavra, eu fiquei na minha mente. E aí o
aqui, não há nada que ficou oculto aos seus olhos. Isaías lamentou e disse assim: por causa disso que você fez, seus filhos e suas filhas serão levados cativos para a Babilônia. Mas isso não será no teu tempo, e sim depois. Veja que tragédia, irmãos. Ainda acha pouco, diz a Bíblia aqui, o rei Ezequias não correspondeu ao benefício que Deus lhe fez, e tal forma que ele se exaltou. Então veja, irmãos, que a vontade de Deus para a vida do rei Ezequias era melhor se Ezequias tivesse morrido no tempo determinado por Deus, e se Deus não tivesse atendido o pedido do rei Ezequias, seu filho não teria nascido, Israel não teria morrido tanta gente por causa de Manassés. A Bíblia diz que os filhos não seriam levados cativos, segundo a promessa do próprio Isaías, e outras coisas a mais. O próprio rei não teria se exaltado. O que é que eu estou querendo dizer para os irmãos? Que a vontade de Deus às vezes é soberana em nossa vida, na vida do rei. A vontade perfeita era que ele fosse no tempo e na hora determinada por Deus, porque Deus sabe o melhor para mim e para você. Temos que aprender também, irmãos, a confiar no Deus Altíssimo. Ele é o Shaddai, Ele pode fazer todas as coisas quando estamos nele e Ele em nós, quando estamos ligados à sua vontade e a sua vontade está ligada a nós. Ele faz questão de se manifestar de maneira poderosa em nossa vida. Por isso que ele diz: mil caiu ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas que não será atingido. A Bíblia está nos dizendo que o Deus é Shaddai, por vezes irá operar milagres ilimitados. O agir de Deus em nossa vida, por vezes, será ilimitado. Por isso que os exemplos aqui citados são os piores possíveis: catástrofe, guerra, pestilência, aquilo que o povo mais temia. Deus está dizendo: habite em mim, esteja em comunhão comigo, esteja comigo, porque eu sou El Shaddai para te livrar da peste, eu sou El Shaddai para te livrar da morte, para te livrar da guerra. Eu tenho poder para operar todas as coisas. Quando eu pensava no Novo Testamento, para traduzir melhor isso, esse texto que é tão complexo, quando eu pensava no Novo Testamento, eu lembrei da passagem de Jesus no barco. Se eu tivesse que explicar para os irmãos o que esse versículo diz, eu diria: leia Marcos 34, Marcos 4, a partir do versículo 35. Diz a Bíblia que Jesus estava em barco com os seus discípulos e de repente se levantou uma grande tempestade. E a Bíblia diz que os discípulos ficaram desesperados, aterrados de medo. E quando de repente foram até Jesus e disseram: mestre, não te importa que nós pereçamos? Diz a Bíblia que Jesus se levantou, não deu palavra alguma aos seus discípulos, mas ele repreendeu o mar e o vento, dizendo: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. E a Bíblia diz que fez grande bonança e o barco chegou logo ao lugar indicado. Jesus respondeu depois aos seus discípulos, dizendo: aonde está a vossa fé? E os discípulos depois se questionavam um ao outro, dizendo assim: quem é este que manda no vento e no mar? É porque Jesus estava se mostrando para os seus discípulos. Jesus estava revelando uma dimensão do seu poder, uma dimensão da sua majestade, uma dimensão da sua glória. E ele mandava no vento, no mar, e não havia necessidade de temer ao estar com ele. Ele estava no controle do mar, estava no controle do vento, e não havia necessidade de temer, porque Jesus estava dentro do mar. E naquele dia Jesus demonstrou uma dimensão do seu poder, que é a dimensão da sua presença. É isso que o Salmo está dizendo: estando eu em Deus e Deus em mim, por que temer a morte? Por que temer a enfermidade? Por que temer a guerra? O Salmo está chegando a dizer: ainda que os montes se levantem e se transformem para o meio dos mares, eu não temerei coisa alguma, porque Deus é o meu socorro. Deus estando conosco, nós estando em Deus, não há nada que aconteça fora da sua permissão. É isso que a Bíblia está dizendo, meu irmão. Só acontece se o teu Deus permitir. Se o teu Deus não permitir, não cai um fio de cabelo da tua cabeça. Por isso não tema. O que a Bíblia está nos dizendo é que eu posso estar no Deus Altíssimo, porque o Deus Altíssimo é o Deus que trará a sombra do Onipotente. Eu vou descansar à sombra do Onipotente, daquele que faz tudo por mim, daquele que pode fazer todas as coisas para que eu esteja descansando. Às vezes olhamos uma parte de
Ele faz ainda hoje. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Eu nunca esqueço, nunca vou me esquecer do dia que fiquei doente, logo no começo. Me lembro até o dia que escrevi algumas coisas para minha esposa e para minha família, dia 26 de março de 2020, logo no começo da pandemia. Parece que eu fui um dos primeiros a ser contemplado com essa enfermidade. Eu peguei aquela doença e foi uma situação tão terrível. Pela primeira vez eu pude compreender o desespero daquele leproso, no capítulo 8 de Mateus, porque eu ficava dentro do quarto, minha filha chorando, querendo me ver, não podendo, minha esposa sem poder me ver, ela abria a porta, me dava comida e eu ficava lá dentro, mas eu fui ficando debilitado, fraco, e eu estava numa situação muito difícil. E naquele dia, 26 de março de 2020, eu percebi que eu não ia escapar dessa enfermidade. Eu percebi que chegou o ponto final. Eu percebi que não tinha jeito. Já estava muito debilitado quando passei a escrever algumas coisas para minha esposa, para minha filha, para minha família. Mas lá para tantas, mesmo estando muito fraco e desesperado da vida, talvez você diga, irmão Marcos, não faltou fé não. Deixa eu mostrar para os irmãos o que está escrito em Coríntios, no capítulo 1. Abra sua Bíblia para a gente ler esse versículo. 2 Coríntios, capítulo 1. A partir do versículo de número 5, diz assim: porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Veja o que diz o versículo 6: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Versículo 7: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os tereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Eu estou falando do apóstolo das nações. Veio uma tribulação tão grande que ele desesperou da própria vida. E naquele dia eu desesperei da própria vida, assim como o apóstolo. Mas o Espírito de Deus que está aqui nessa tarde, ele falou ao meu coração, e eu dobrei os meus joelhos e orei a Deus: olha, Senhor, eu sei que não há chance para mim, eu sei que eu estou partindo, eu sei que essa enfermidade já tomou conta de mim, eu não tenho mais como reagir, eu já não consigo nem respirar direito, Senhor. Eu falando em pensamento, com a voz bem fraquinha, mas eu disse: Senhor, se for a tua vontade para a minha vida, seja feita a tua vontade. Dali por diante, irmãos, eu comecei a me recuperar, e diante de todo o diagnóstico humano de impossibilidade, Deus me levantou, porque eu confiei na sua vontade. Nosso Deus tem vontade. Nosso Deus é altíssimo, e Ele quer que nós descansemos à sombra do Onipotente. Sabe o que é descansar, irmãos, à sombra do Onipotente? Sabe o que quer dizer: 1000 cai ao teu lado e 10.000 à tua direita? É o que está escrito no Salmo de número 136. É a mesma coisa, irmãos. Salmo de número 136 diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre.
estando no Altíssimo, percebeu o seu poder ilimitado na minha vida de maneira pessoal. Cheguei em casa, estava aqui, não aqui, no R10, círculo de oração, estava no R10, levando a palavra, desliguei o celular como de costume. Quando eu chego em casa, minha cunhada desce desesperada para falar comigo. Você está bem? Eu disse, estou bem. Ligue para sua mãe urgente, porque ela está desesperada. Está todo mundo desesperado. Eu disse, o que foi que houve? Você não viu não? Eu disse, não. Estava onde? Eu estava na igreja. Aí disse, olha, vem a televisão, está na televisão. Quando eu vi, era o meu trabalho lá. Sou militar. E lá no trabalho estava um problema. Eu acho que os irmãos viram na televisão aqui. Entrou alguém lá, teve um surto, entrou lá na sala e atirou em todo mundo que estava lá. Teve gente que morreu na hora, outro foi ferido. E minha filha, quando viu, chorou. Mas chorou tanto. Eu disse, filha, por que você está chorando? Pai, está bem. Ela disse, pai, é na sala que o senhor trabalha. Se o senhor estivesse lá, o senhor teria morrido. Há livramentos da minha e tua vida que você nem vai saber. Porque Deus é o Deus que livra da prova e é o Deus que livra da prova. Por vezes você escapa da prova, mas Deus livra da prova também. Por vezes a enfermidade vai vir, mas você vai vencer a enfermidade, porque você serve ao Deus Altíssimo. Por vezes Ele nem vai deixar que você esteja lá. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E minha filha chorou tanto. Eu disse, meu Deus, ela falou sério. Se eu tivesse lá, eu já teria morrido. E aí eu me ajoelhei. Quando eu comecei a orar, Deus falou comigo. E Deus me lembrou o dia que eu entrei nesse trabalho há 18 anos atrás. 18 anos atrás. E eu lembro que cada momento, cada parte que eu ia fazer, eu orava e dizia assim, Senhor, eu só quero se estiver na tua vontade. Senhor, eu só quero estar nesse trabalho se for o Senhor que estiver abrindo a porta para mim. Se não for o Senhor, eu não quero. Faz com que algo dê errado, Senhor, mas eu não quero. E eu dizia, dá um sinal, Senhor. E o Senhor me deu o sinal. E eu lembro que uma certa feita eu disse para minha irmã, olha, vem a internet, vai sair o resultado do psicotécnico, vai convocar, fica vendo, não tem internet, naquele tempo não tinha internet fácil como a gente tem, e ela ficou vendo lá no computador, mas deu sexta-feira, não saiu, e aí no sábado ela não viu. Eu sei que na segunda-feira de manhã eu vou caminhar, quando eu vinha caminhando, que eu olho uma banca de jornal, tem assim, exame, teste psicotécnico hoje, às 8 horas, não haverá segunda chamada. Quando eu olhei no relógio, era 9h45, eu disse, meu Deus, perdi. Comprei um jornal, comecei a olhar meu nome, daqui a pouco eu não achava mais meu nome, daqui a pouco eu corri na casa da minha irmã e disse, perdi, tu nem olhou. Ela disse, mas eu olhei a semana toda, só não olhei sábado e domingo. Eu não imaginei que sábado e domingo saía essas coisas. E aí ela procurou meu nome e achou. Quando ela achou, estava lá, Marcos Francisco da Silva, teste psicotécnico, 2 horas da tarde. Porque Deus é Deus, irmão. Quando Ele quer fazer, quando Ele quer dar, quando Ele quer agir, o seu poder é ilimitado. E aí o Espírito de Deus tomou meu coração dizendo assim, eu te livrei da prova, mas se tu estivesse lá, eu te livraria também na prova, porque lá tinha crente e Deus livrou também. O agir de Deus na minha e na tua vida é ilimitado. Deus não impõe, não, irmão, para nos livrar. Ele livra e não importa a situação. Mas, irmão Marcos, cansa. Deus cura. Ah, irmão Marcos, mas é um problema difícil. Deus age, porque o agir de Deus não é limitado, mas está de acordo com a sua vontade. Por vezes, irmão, teremos que passar pela tempestade. Por vezes teremos que passar pelo mar revolto. O apóstolo Paulo, ele disse assim, encerra as minhas palavras dizendo, fazendo uso das palavras do apóstolo Paulo, que ele disse assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a gente lê, a gente fica alegre, né, irmão? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando nós lemos os
quer dizer que você não está no onipotente. Isso não quer dizer que você não está descansando na sombra do El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso. Não! Isso quer dizer que Ele é poderoso até para permitir situações adversas na tua vida. Mas fica sabendo uma coisa: o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 28, também traduz esse texto. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que estão chamados segundo o seu propósito. As dificuldades e intempéries desta vida têm um propósito na tua vida. Deus, na sua economia divina, jamais permitiria que situações horríveis e horrorosas da tua vida acontecessem que não tivesse um propósito. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que eu faço agora talvez você não entenda, mas amanhã você entenderá. Saia daqui com uma certeza: estando eu no Deus Altíssimo, eu posso descansar na sombra do Onipotente, porque o seu poder é ilimitado em minha vida. Mas também eu posso confiar na sua vontade, porque a sua vontade é o melhor para a minha e para a sua vida. Não importa a situação, depois da sua oração, depois do seu desejo, depois do seu pedido, depois do seu clamor, Senhor, faça questão de dizer a Ele: Senhor, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Há 9 anos atrás eu tive essa oportunidade mais uma vez de dizer isso. Quando minha esposa não conseguia engravidar, eu orei, ela orou, nós oramos diante daquela dificuldade, e eu lembro que em meio à oração eu tive a oportunidade de, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, dizer a Ele: olha, Senhor, o nosso desejo é ter filhos, o nosso desejo é ter descendência, o nosso desejo, Senhor, é ter posteridade. Mas fica sabendo também uma coisa, Senhor: se o Senhor nos der filhos, o Senhor é Deus, mas se o Senhor não nos der, o Senhor também continua sendo Deus. Se o Senhor nos der posteridade, o Senhor é Deus, mas se o Senhor não der posteridade, o Senhor continua sendo Deus na nossa vida. Deus, faz a tua vontade. E hoje, para a glória de Deus, Rebeca completou 8 anos de vida, porque aprendi a confiar